time medíocre. Torcedores do Vasco invadindo a live, o time de vocês é horroroso. É horroroso. Vive de bola aérea, não tem ninguém. É só bola na cabeça do Verratti. Vocês não vão arrumar nada no campeonato. O time de vocês é fraco, é ruim. O Felipe Coutinho é um ex-jogador de futebol em atividade. Entendeu? Reza pra fazer 45 pontos. É isso. Segundo gol, frango. Chute fraco do novo Pelé vascaíno. Virou o Pelé agora, né? Virou o Pelé. Não fez nada no jogo. Deu 2 petelé com direção ao gol, um desviou e entrou, e o outro o Fábio frangou. Virou o Pelé agora. Eu sei que tem vascaíno na live aí, vocês vão ver aonde essa exaltação excessiva vai levar esse moleque. Porque bom de cabeça ele já não é. Pelo menos pelo comportamento dele. Pedrinho, Vasco é um top 8 agora, hein? Bora. Glória a Deus. Muito obrigado, Joia, Rayan, Vitor, Valquimar, Simplício, Rocha e o gênio mago chamado Felipe Coutinho. Como é bom ouvir esse tipo de coisa, família vascaína. E nesse vídeo tá bem completo, tá bem bacana, porque nesse vídeo eu vou trazer aqui o Formiga lá da GE TV falando sobre o gênio Felipe Coutinho, e quem vai falar do Rayan? Aquele mesmo, Arnaldo, que pediu a troca. Luciano vai, Rayan vem. Mas ele vem se redimindo dessa besteira aí, com todo respeito, que ele falou sobre Rayan e Luciano, sabe? Eu entendo o momento que ele tá vivendo lá com o São Paulo. Além disso, família, a gente vai trocar aqui uma ideia sobre a partida contra o RB Bragantino. O Vasco que vem trabalhando muito, visando essa partida, esse jogo, até porque o nosso presidente largou ontem nos bastidores, né? Dou 2 rodadas para estar ali na Libertadores, ou seja, então o Vasco tem que pontuar, tem que somar mais 3 pontos aí. A gente vai falar um pouco também sobre o nosso adversário. Além disso, família, repercutir aqui com vocês algumas informações bem importantes sobre o Rayan. Agora há pouco, informações aqui do GE e também do canal Atenção Vascaínos sobre posicionamento, que isso já era, né, um planejamento da diretoria do Vasco em relação a jogar de centroavante. Tem também aqui a questão da renovação e o planejamento de carreira também do Rayan, que não quer bater na Europa e voltar. Bem interessante também pra gente resenhar aqui nesse vídeo. Mas de repente, você está vendo esse belo rosto aqui pela primeira vez. Fiz a barba, que é essa? Eu tô maneirinho. Ficam falando aí que eu tô acabado. Que isso? 34 anos de pura beleza. Esse canal aqui tem informações, tem a minha análise, porque eu não sou especialista. Então, é a maneira que eu entendo futebol. Tem história, eu canto, eu faço de tudo aqui no canal Vasco em Família. Tem reações. Então, aqui é um canal completo, podemos dizer assim, família vascaína. É claro que não dá pra agradar todo mundo, mas graças a Deus, muita gente tá gostando aqui do nosso trabalho. Por esse motivo, eu agradeço demais a família vascaína, que já tá me ajudando a alcançar a marca de quase 71 mil inscritos, família vascaína. Deixa eu contar aqui um relato da minha vida hoje. Acordei pela manhã e fui na padaria. Feliz com o momento do nosso Vascão. Chego lá, eu encontro o dono da padaria, que por sinal torce pra quem? Para o Flucê. E ele encheu a minha paciência para não falar outra coisa naquele momento, naquele período do Vasco ali próximo da zona de rebaixamento, naquele mês de julho, de Copa do Mundo, mas ele falava e ele falava. E hoje eu tive a oportunidade de falar com ele a simples frase: e aí, gostou? Blá, 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 blá. Repito a simples frase: e aí, gostou? Quando não satisfeita, a esposa do dono da padaria larga lá do caixa: quero ver em dezembro. O mundo não está preparado para uma fase boa do Vasco. Eu vou ser um dos caras mais insuportáveis desse mundo, família vascaína. Mas vamos seguir aqui a nossa resenha. Tá chegando por aqui, conhecendo o Thiagão, esse belo rosto calvo? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo e fecha aqui com a GoCase. Família vascaína é a parceira do canal. Você comprando na GoCase a sua capinha, a sua garrafa térmica, mochila, mala para viajar, tem muita coisa lá na GoCase. Você vai estar comprando um produto de muita qualidade e, claro, vai estar ajudando aqui o Thiagão do Vasco em Família. Então utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, fecha com a GoCase, que você vai estar fechando com o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha para a gente falar sobre a partida de domingo, não é isso?
Eu acho que às 6h30 contra o RB Bragantino. Tá aí, o Vasco divulgou algumas imagens do treinamento de hoje, o grande gênio Fernando Diniz, e esse belo sorriso aqui também que eu separei do Cuesta. Que homem é Carlos Cuesta? Um homem viril, um homem com vontade, um homem que tem o percentual de gordura abaixo dos 10%. Né? Você viu o Robert Renan da mesma forma que eu estou aqui falando, ó. Robert Renan, lá ele, ontem nos bastidores, se você não acompanhou. Então, vem jogando muita bola esse Carlos Cuesta, e é bom a gente destacar aqui, mais uma vez, a gente sempre que reclama aqui, né, da urucubaca que cerca o Vasco, dessa vez não, a gente deu muita sorte com o Carlos Cuesta. Estava pro Vasco contratar o irmão do Erle, Deus que me livre, ainda bem que deu tudo certo, e o Carlos Cuesta parou aqui e tá jogando muita bola. Família, destacando aqui o nosso próximo adversário, ontem eu até comentei um pouco com vocês sobre isso, mas eu não sabia dessa sequência negativa, né, que o RB Bragantino tá vivendo dentro da competição. Tá aqui, ó, RB Bragantino venceu apenas dois últimos 18 jogos da temporada. Nesta sequência, o time paulista perdeu 12 vezes e empatou os outros 4 jogos. Família, eu comentei, né, com vocês agora, eu não me recordo se foi no vídeo de hoje mais cedo ou no último de ontem, né, a sequência dos jogos dentro de casa do RB Bragantino, eu destaquei aqui com vocês. Por esse motivo eu tô ligado nessas duas vitórias aqui, que foram em casa. 4-2 contra o Fluminense e 1-0 contra o Grêmio nesse jogo polêmico aí do pênalti do Marlon. Então assim, o Vasco vem num excelente momento, uma sequência positiva, vem conseguindo jogar bem também fora de casa, tirando ali o jogo contra o Palmeiras, porque eu entendo assim que o Diniz se equivocou na estratégia daquele jogo, né, marcando lá em cima e deixando a defesa bem exposta no mano a mano, com Vitor Roque e Flaco Lopes, que vivem um excelente momento assim, né, como o Rayan, e o Vasco foi facilmente batido naquela partida por 3-0, mas jogou muito bem, né, contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos, e tem tudo para conquistar um bom resultado e quebrar mais uma urucubaca diante do RB Bragantino, já que sempre que a gente vai jogar lá 20-21, derrota, né, com o show do Claudinho, o Peck até fez o gol, né, ali foi 5-1 o jogo, 4-1, uma coisa nesse tipo, nesse sentido aí. Depois, em 23, o Vasco conseguiu empatar lá com o gol do Verratti, foi 1-1, e no ano passado a gente perdeu até com uma falha do Léo Jardim. Então, momento, o Vasco tem um elenco qualificado pra gente conquistar essa vitória aí sobre o RB Bragantino e ultrapassar a minha projeção de pontos, de 8-10. Já pensou? 12 pontos nessa sequência aí que vai finalizar contra o São Paulo. E aí, família, nesse sentido também, pra gente falar um pouco do momento do Vasco, eu queria destacar aqui essa matéria da Super Vasco, eu nem vi aqui a fonte que levantou isso, mas tá aqui, ó, contra o Fluminense, o Vasco teve mais interceptações, recuperações e cortes. Toda a equipe entendeu a importância da fase defensiva do jogo. Mesmo com menos posse, teve a mesma quantidade de entradas no último terço do que o rival. Atuação coletiva. E aqui, né, tá destacando alguns números. Isso aqui, família, não dá para colocar na conta da postura. Assim, eu não estudo a parte tática, não sou conhecedor de futebol, né, dou aqui os meus pitacos por resenha que eu faço com a galera, por assistir bastante futebol. Eu assistia bem mais, né? Agora que minha filha nasceu e, né, a gente também tem que dar uma atenção ali, tem um canal também, eu não assisto como eu assistia. Pô, assistia demais, Premier League, La Liga, o tempo que eu tinha era assistindo futebol. Então, assim, eu gosto dessa parte tática. Eu já falei aqui com vocês que eu tenho um sonho de me aprofundar, estudar um pouco mais, né? Mas, assim, cara, eu ficava admirado quando chegava aqui um vascaíno falando que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu só falo merda, que não é isso, eu não sei o que, tá de marcação, tá perseguindo. Cara, e é muito claro o que estava acontecendo e a necessidade que o Vasco tinha. A galera que assiste um pouco de futebol, sei lá, vai assistir um Palmeiras jogar, vai assistir a recuperação que o Cruzeiro teve em comparação ao início do ano, 7º colocado no Campeonato Mineiro, para essa campanha que fez no Campeonato Brasileiro. Cara, tem mudança tática, de peças. E isso que eu estava exigindo no Vasco, pedindo no Vasco. Não é uma questão de marcação. Eu quero vencer, eu quero ganhar, eu quero gritar é campeão, eu quero classificar na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, eu quero sair na rua, ir na padaria, encontrar um torcedor rival com cara de ficar me olhando e eu simplesmente perguntar o que houve, gostou, e não falar mais nada. Só ficar assim, com cara de bobo, com cara de, sabe, é isso. Então eu sempre defendi esse jogo sem bola. E o que eu falava aqui com
com vocês, é difícil conciliar Coutinho, Verratti, Nuno, Ryan, que não marcam também. Não é coincidência, não é só postura. O que aconteceu no jogo contra o Fluminense é escolhas, é parte física. É um Andrés Gomes que consegue pressionar melhor que o Ryan, que é mais rápido. O Ryan tem explosão, o Andrés Gomes é mais rápido. E aí você pega o Ryan, que também tem mais força que o Verratti. Nesse sentido, a movimentação do Coutinho acaba sendo eficaz, eficiente, porque, né, os jogadores conseguem ganhar ali 3, 4 segundos a mais numa pressão. E o Nuno também é um jogador inteligente. O Barros, que sobe muito bem. Ó, inclusive eu separei isso aqui, eu posso até trazer depois. Isso aqui é até um torcedor do Vitória que falou que o Vasco era freguês, mas ele também faz essa parte tática. E ele falou da importância do Barros nesse jogo, um vídeo bem legal. Que o Barros, sempre que o Vasco estava sem bola, o que ele fazia? Ia pressionar o Martinelli. Porque o Martinelli é o jogador mais qualificado para fazer essa saída de bola do Fluminense. Com certeza isso é um conhecimento que o Diniz tem. Então ele mostrou vários lances que o Barros ia pressionar o Martinelli para dificultar essa saída de bola e forçar o Fluminense a fazer o quê? O passe longo. O passe longo. E não ficar ali conectando os passes. Cara, isso é estudo, isso é leitura, isso é conhecimento tático. E eu gosto muito disso. Então o que aconteceu no jogo de ontem, não foi o acaso. Foi tudo aquilo que a gente sempre defendeu aqui no Vasco em Família e teve um coach que falou que eu era chato, eu tava ficando... Não é isso. Aí, agora deve estar satisfeito em me assistindo aqui e não comentando, porque ele não vai falar assim, caraca, a sua chatice, eu entendi agora. É porque você queria vencer, porque você coloca o Vasco acima de qualquer outro. De qualquer outro dentro da instituição. Exatamente isso. E o respeito continua, a gratidão continua. Por ele estar no banco, qualquer outro jogador que vira ficar no banco, não tem falta de respeito. Tem o Vasco em primeiro lugar. Ficar no banco do Vasco e colocar essa cruz aqui no peito é uma honra. Uma honra! Então eu posso dizer, família, que nos jogos contra Fortaleza e contra o Fluminense foi o time mais equilibrado dos últimos 10, 15 anos. Sabe? Parte técnica e parte física. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. 24, o Vasco tinha até um time fisicamente melhor, mas tecnicamente deixava a desejar. 23, ali naquela recuperação, o Vasco também tentou equilibrar, mas tinha o Maicon na zaga, o Medel, que já eram mais pesados, PH, Piton, aí Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Paulinho deu essa dinâmica no meio campo. Ora era o Peck, ora era o Rossi, Payet, Verratti, você entende? Nos últimos 15, 10 anos, esse time do Vasco, que entrou em campo contra o Fortaleza e o Fluminense, é o time mais equilibrado, fisicamente falando e tecnicamente falando, família. E é por esse motivo que o torcedor do Vasco hoje sonha. Sonha em conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e sonha em levantar um caneco efeito Tietê na Copa do Brasil. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha e reagir aqui a essa galera, né? O Arnaldo e o Formiga, falando do time do Vasco, falando do momento do Ryan, falando do Felipe Coutinho, só pra tentar trazer aqui pessoas mais qualificadas na parte técnica das palavras para responder aqui a galera ali do início do vídeo, né? O torcedor do Santos e também o André do Sentimento Tricolor. Vale muito a pena aqui acompanhar, principalmente o grande Arnaldo, que largou aquela, né, de trocar o Luciano pelo Ryan. Se liga só. A opção do Vasco, como não tem grana, foi empréstimo. 4 por empréstimo e um definitivo. O único que foge um pouco de uma característica de jovens, quase todos com muita saúde, como pede o Arnaldo. Tem o Thiago Mendes, de 33, estava livre no mercado. Foi o único. André Gomes, empréstimo, 22 anos. Robert Renan, 21, empréstimo. Carlos Cuesta, 26, empréstimo. Matheus França, empréstimo também, 21. Então, caras com saúde que ajudaram e mudaram um pouco o Vasco aí desse patamar. Bastante. Dos 3 primeiros são titulares absolutos, inclusive a dupla de zaga que encaixou. O Robert Renan tá jogando demais. Contra o Palmeiras ele foi mal, mas acho que essa partida, ela destoa, né, de todas as outras que o Vasco fez. Era o Palmeiras em casa, né? Era o Palmeiras no Allianz Parque. O Vasco começou mal o jogo, perdeu o primeiro tempo. Mas o resto o Vasco vem jogando bem, de fato. Então são 3 titulares. Matheus França, aquele mesmo jogador que foi revelado pelo Flamengo, foi vendido por uma quantia milionária para a Premier League. O Vasco conseguiu por empréstimo. De novo, cara, todos esses caras estavam fora, custam bastante dinheiro. Então o Vasco investiu bem na janela. E acho que isso só é uma constatação, não é nenhuma... E o Fernando Diniz, com esses caras, a chegada desses mais recentes, ele moldou o time, que é um time completamente diferente daquele Vasco que a gente via até então, que é o time que depende do Verratti para fazer um gol de cabeça. O Verratti nem joga mais, é reserva. Então, o que aconteceu? Os times do Diniz sempre têm um dono. O Vasco tem um dono, Felipe Coutinho, né? Que é tipo o Daniel Alves, tipo o Ganso. A bola passa por ele o tempo todo. E aí ele parou de se contundir, que acontece também nos times do Fernando Diniz, nos cérebros do time. Exato. O time se machuca O Coutinho parou de se machucar. Né? Desses velhos todos, desses veteranos todos da idade dele, ele é quem tem jogado mais partidas. A gente mostrou outro dia lá os caras da geração dele lá, né? Neymar, Lucas, Oscar e tal. Ele tem jogado todas. E esse menino joga muita bola, né? Ele é o Ryan.
que tem decidido os jogos, né? E ele, todo mundo fala quando tem um jovem jogador bom, joia, tal. Não, esse de fato é uma joia. Ele tem técnica e força. Ele faz gol de 1-0. Não é aquele jogador que faz gol do 4-0. E ele tem uma situação que é curiosa, porque ele faz parte dessa... Quem disse que o Brasil não tem uma política de formação de jogadores? Existe, que é o jogador tipo exportação. O Brasil tem, ele fabrica, produz jogadores canhotos que jogam pelos lados e sejam versáteis e artilheiros. Pega a quantidade de jogadores que o Brasil formou com essa característica. Nossa, Luiz Henrique, Estevão, Rafinha, Antony, Savinho. E o Rayan é mais um deles. Mas com a característica que o Diniz, o ponta do Diniz, ele não joga aberto lá e fica lá fazendo o ponta. Com o Diniz é um segundo atacante que vem, joga o campo todo, arremata para gol. Então ele é um jogador muito bom mesmo. Ele tem feito a diferença, sobretudo quando os jogos estão encalacrados, né? Ele faz gol contra o Flamengo, faz gol contra o Fluminense, ele abre o marcador ali, aqui. E uma joia, né? Nós estamos vendo uma joia. Eu odeio falar essa palavra, porque todo jogador de base é joia. Não, o Rayan é joia. E o Rayan, ele tem uma coisa muito interessante, né? Ele é agora cotado para a seleção. Para mim, ele é a revelação do Campeonato Brasileiro. O jogador jovem que mais faz diferença no Campeonato Brasileiro. Só que o Rayan tem uma característica além da técnica. Ele tem muita força. Ele é tipo um Luiz Henrique, né? Ele é um touro. E ele tem desequilibrado jogos pro Vasco. Todo mundo aqui sabe que eu falo muito do Neymar, do talento bruto, do quanto eu acho que ele deveria ser, obviamente, estando disponível fisicamente, convocado para a seleção. E chegou a hora da gente falar de Felipe Coutinho, que em termos de talento, na geração, só está abaixo do Neymar. E vive uma das temporadas mais constantes da carreira dele em termos físicos, de quantidade de jogos e de influência até. O Coutinho, quando muita gente dava como um talento perdido nesse retorno ao futebol brasileiro, está jogando muito e ajudando a comandar o Vasco numa recuperação que obviamente não passa só por ele, por uma porção de gente, mas tem nele ali o grande maestro. E talvez valesse testá-lo ou retestá-lo no ambiente de seleção brasileira, até porque na próxima data FIFA, Carleto falou que vai olhar mais para o futebol brasileiro. E tem poucos meias brasileiros atuando no Brasil com o histórico, com o talento e com o momento do Felipe Coutinho. Tá bom, né? Eu acho que o Thiagão não precisa falar nada no sentido de uma resposta da galera do início do vídeo. Arnaldo e Formiga deram aula sobre Rayan e Felipe Coutinho. Justo? A única coisa que me incomoda demais, cara, em relação aos torcedores do Fluminense, e aqui eu falo assim respeitosamente, tá? Porque, cara, acabei de ver um vídeo, né, bem chato, bem feio. Isso me incomoda demais, né? A rivalidade tem que ficar dentro do campo e na brincadeira da zoação. A partir do momento que, né, tem um contato físico, isso aí acaba com o futebol, acaba, né? E aí a gente vê uma galera levantar que o Rayan tá faltando com respeito. Que é isso, mano? Que é isso? O cara fazer isso aqui, tá faltando com respeito com vocês, com a instituição do Fluminense, que é um rival, né, do Vasco. Eu falei isso aqui, o que seria do futebol sem a rivalidade, sem os rivais, sem o clássico? O que seria? O que seria da brincadeira, da doação? Imagina você ficar dentro da sua casa ou ir pro estádio, você ganhou, chegar na sua faculdade, no seu trabalho, sei lá, igreja que seja, trocar uma ideia de bola e não zoar, não brincar, não falar o Rayan acabou com você. Vocês estão acabando com o futebol, cara. Acabando com o futebol. O Soteldo fez isso com o Vasco e aí o Vascaíno seca, passa a secar ele. Olha o castigo dele, foi parar no Fluminense, caiu pra segunda divisão contra o Santos. É isso que é o futebol. Isso é brincadeira, cara. E aí vê o André, por exemplo, falar sobre isso, um cara que gosta muito da brincadeira, da zoação, e eu tenho certeza que ele ia se amarrar um jogador do Fluminense fazendo o que o Rayan faz. Ele não tem cabeça boa porque ele faz isso aqui, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele fez isso pra torcida do Flamengo, ele fez isso pra torcida do Botafogo, ele fez isso pra torcida de vocês. Por quê? Não é porque ele não tem cabeça boa não, pô. É porque ele é Vasco. É porque ele tá no Vasco desde, sei lá, de moleque, de criança, vivendo o Vasco. O pai dele jogou no Vasco, mãe dele é vascaína. É simplesmente por isso. Diniz comeu ele no esporro e ele poderia, né, mostrar ali uma falta de profissionalismo, de cabeça, e não foi o caso. O cara tá focado na carreira dele, focado no Vasco. Você não vê com o Rayan o que acontecia aí com o John Kennedy, e vocês criticavam, o que aconteceu agora recentemente aí com do rival aqui, o não sei o que, Ian. O Rayan tá muito focado na carreira dele. Ele tem cabeça. Ele só provoca. E aí vocês vêm com esse papo, o cara é bom de bola. O cara vai te ajudar futuramente a botar mais uma estrela na camisa da seleção. Esse é o Rayan Vitor Valquimar Simplício Rocha. Tá decidindo, tá sendo importante,
É uma joia do Vasco. Ah, e você falar também dos chutes dele, você não conhece o Rayan. Além disso, no segundo gol, ele não só chutou e o Fábio falhou, ele criou a jogada, que ele vem lá de trás do meio-campo, né, conduzindo a bola, arrancando, e aí você tirar a qualidade de um centroavante fazer isso. Pouquíssimos centroavantes têm essa capacidade de arrastar pelo centro do campo. Pouquíssimos. Vamos reconhecer o talento do Rayan, família vascaína. E o Coutinho, né? O Formiga já falou muito bem, muito talentoso, é um gênio da bola. E aí, família, eu queria destacar aqui com vocês algumas notícias. Essa aqui do GE, ó, tá na tela. A mudança de posição de Rayan da ponta para centroavante estava nos planos do Vasco desde o início do ano. O atacante já era pensado como alternativa a Verratti. Por isso a direção em nenhum momento cogitou contratar um camisa 9 reserva. Poxa, eu falei isso aqui diversas vezes. Eu erro bastante, tá? Eu falo muita besteira aqui. Poxa, eu gravo 3 vídeos por dia. Dificilmente eu vou errar. Mas essa eu acertei. Porque quando se levantava uma possibilidade de contratar um centroavante reserva, que os rivais tem o Everaldo, que não sei quem tem o Mastriani, que o Flamengo não dá pra comentar, né? Tem muito papel e acaba contratando. Mesmo assim faz merda, contratar um Juninho que nem joga mais. Eu sempre falei aqui, poxa, pra ter um Everaldo no banco, eu prefiro o GB. E eu falava, o Rayan, claro que o Rayan pode fazer a de 9. Já falei isso aqui, tô sendo repetitivo. Como assim aparecia aqui torcedor pra falar que ele não pode fazer essa função, que ele não joga nisso? Você pode até, nessa função, você pode até falar que prefere ele aberto. Mas falar que ele não pode fazer a referência? Que isso, cara, chuta bem, cara tem explosão, tem boa técnica, tem altura, tem porte físico pra fazer uma parede. Como assim ele não pode jogar de 9? Não dá pra entender, família vascaína. Vamos lá, agora informação do canal Atenção Vascaínos sobre uma possível renovação. Vamos lá, ó. O presidente Pedrinho já iniciou conversas com o staff de Rayan para renovar o contrato do jovem atacante até o fim de 2028, com aumento significativo da multa rescisória. Hoje fixada em 40 milhões de euros, 251 milhões de reais. A multa pode subir para algo entre 60 e 70 milhões de euros, em torno de 376 a 440 milhões. O acordo está próximo e a possível convocação do atacante para a seleção brasileira no dia 3 de novembro pode consolidar a renovação. E aí, família, tem aqui um planejamento de carreira do Rayan, né? Tá aí, ó. Fontes próximas ao atacante Rayan garantem que qualquer proposta que chegar será analisada sob o prisma da repercussão do clube interessado e do valor da oferta, já que nem o Vasco, nem os empresários do atleta estão dispostos a conversar com quem quiser barganhar preço. Há também a certeza de que o jovem precisa amadurecer jogando partidas importantes e competições internacionais até 2026, para então seguir para a Europa, sem correr o risco de voltar ao Brasil cedo, como aconteceu com os atacantes Vitor Roque e Hendrick, que ainda não conseguiu se firmar no Real Madrid. Poxa, tá aí, show de bola, né? Que bom que o staff do Rayan tá pensando dessa forma, porque aí não acelera, né, uma saída dele. E um outro ponto que eu entendo também, que essa questão de barganhar, de, quebra o galho aí, eu quero ele aqui, é de valorizar o jogador, né? Eu entendo que o papo é o seguinte, o clube que aceitar ali pagar a multa a um valor próximo, é porque tem a ideia que o Rayan vai ser um jogador importante para o futuro do clube, né? Então, eu acho que o staff do jogador pensa dessa forma e é um ponto positivo, né, a favor do Vasco, que vai ter o atleta. Então me parece que a ideia também do lado de lá é sim renovar, ficar aqui por mais tempo e esperar uma boa proposta de um time da Europa. Aí eu não tenho mais nada para falar, eu fico feliz com tudo isso que está acontecendo, porque espero, né, que o Vasco tenha assim a condição de qualificar o seu time para o ano que vem. Eu sei que tem situações aí complicadas, né, para serem resolvidas, que é o caso do Cuesta, do Andrés Gomes e do Robert Renan, mas entendo que o Vasco qualificando o time, estando, né, claro, em competições internacionais, a gente espera Libertadores, jogar jogos decisivos como vai jogar, e vem jogando, né, jogos contra Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, e vem, né, sendo importante. A gente espera que o Rayan possa ficar, ser decisivo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, por que não? Artilheiro da Copa do Brasil. Quem ganha é o Vasco, quem ganha é o vascaíno, e aí, futuramente, com certeza, botando muito papel colorido no bolso do Vascão, com certeza vai ajudar demais aí o futuro do Vasco. Fui!